Ontem eu já trouxe alguma coisa de leitura para vocês, deixei um vídeo aqui, se vocês forem lá, vocês vão ver o vídeo de ontem. E hoje, basicamente, acompanha o raciocínio do vídeo de ontem. E o que eu falei ontem? Que ele possivelmente, o preço estaria andando de lado e a média de 200 acompanhando para que ele fizesse novamente um cenário mais comprimido. E foi exatamente isso que ele fez. Depois que eu gravei o vídeo, ó, já eram 17 horas e 30 minutos, a hora que ele veio mais próximo possível. Foi quando ele fez essa compressão. E aí, o que ele fez? Ele deu o start dessa pernada. Pernada essa que terminou aqui, ó, na linha rosa. E deu continuidade hoje, ó, na abertura do dia. Já abriu com uma barra de continuidade. E aí, o que acontece aqui? Se vocês forem lá assistir o vídeo, vocês vão ver que eu expliquei o seguinte. Quando ele parte uma pernada que parte de um cenário em que estava comprimido de médias, e aí partiu a pernada, quando ele faz o primeiro pullback, depois desse cenário comprimido, primeiro pullback, não é um pullback que geralmente vai causar uma reversão. Costuma ser um pullback que ele vai simplesmente dar continuidade. Então, qual seria o viés para hoje? Comprador, porque as médias elas estão todas alinhadas. E quando você vai lá olhar no tempo diário, eu até mostrei sobre isso ontem, quando eu vim aqui falar. Tem uma forma que eu ensino, que é fazer a leitura dos candles no tempo diário, candle a candle, dentro da probabilidade que mais acontece. E o que aconteceu no dia de ontem? No dia de ontem, ele deixou este candle aqui, ó, no tempo diário. Quando eu vou ler as características deste candle, é um candle verde. Verde para mim é força compradora, vermelho para mim é força vendedora. É um candle verde. E este candle fechou rompendo a máxima de sexta, a máxima de quinta e a máxima de quarta. Se esse candle fechou verde rompendo essas máximas, a probabilidade dentro desse estudo que eu faço candle a candle, que é uma coisa que eu aprendi lá na primeira mentoria que eu fiz, e eu uso isso até hoje. A probabilidade é que, então, o próximo candle rompa a máxima e dê continuidade. E o que ele fez hoje? Exatamente isso. Vamos marcar candle lines aqui para vocês entenderem, ó. Quando eu marco a máxima, a mínima, a abertura e o fechamento do candle de ontem, vou lá no 3 minutos, sem médias, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Ó, esse aqui foi o nosso primeiro candle de hoje. Aqui era a máxima do dia de ontem. Ou seja, ele já abriu fazendo o rompimento. Quando eu tenho uma barra elefante, foi a barra que abriu. Quando eu tenho uma barra elefante, vou até marcar aqui o espaço da barra. Marcar preenchido para vocês enxergarem. Até ensinei isso aqui hoje na mentoria, que eu comecei a estudar evento e localização. Todo esse evento da barra elefante, a barra é verde, tudo isso aqui se torna uma parede compradora. Isso aqui só deixa de ser válido a partir do momento que isso aqui é neutralizado. Ou seja, a partir do momento que uma força contrária, ou seja, uma força vendedora, anula este evento de potência. Então, é um evento de potência comprador. Só vai deixar de ser válido a partir do momento que tiver barras vendedoras que vão engolir isso aqui. Enquanto isso não acontecer, isso aqui é comprador. Então, se você for olhar por esse lado, além de eu já chegar aqui com viés, que seria um dia comprador, dentro lá do candle a candle do tempo diário, ele teria a obrigação de dar continuidade no movimento, eu já chegaria com esse viés que eu ia buscar pelo quê? Por uma compra. E aí ele abre para mim uma barra desse tamanho, um evento desse tamanho. O que ele me dá? Todo esse campo aqui, comprador. Então, enquanto isso aqui não for revertido, ele ainda é comprador. E o que ele fez simplesmente? Ele voltou na média de 20, e quando eu falo voltar na média de 20, eu ainda estava explicando isso agora aqui para uma aluna minha, não é suficiente para mim ele vir aqui com essa pontinha desse pavio só, sendo que a abertura dele está lá em cima. E isso aqui para mim isso é suficiente para dar uma compra. Eu preciso que ele venha aqui e me dá uma entrada com a abertura mais próxima possível da média de 20. Então, aonde que é a abertura mais próxima possível da média de 20? Aqui, ó. Olha que candle lindo. Foi o candle que startou.
Para mim, esse aqui, ele é dentro do meu plano de trading, eu vivo falando nisso aqui. Uma barra em elefante que tem ela mais sólida possível. Essa aqui nem tava tanto assim, porque ainda tinha um pouco de pavio. Mas mais sólida possível, que eu costumo gostar. De preferência que a média de 200 esteja passando aqui embaixo. A média de 200 não estava passando aqui embaixo, porém, esta pernada aqui, ela veio aqui de um cenário comprimido, que eu mostrei para vocês ali embaixo, ó. Cenário comprimido. Então, se essa pernada veio de um cenário comprimido, primeiro pullback de uma pernada que vem de um cenário comprimido, ela não vai, a probabilidade maior não é que ela cause uma reversão. Então, isso aqui era o quê? Um pullback de continuidade. Então, um evento comprador de um pullback de continuidade. Essa barra 22 seria a barrinha mais bonita. Mostrei para vocês lá no Instagram, né, que eu até tentei fazer essa entrada, só que como ontem era um dia que eu não ia operar, até mostrei para vocês lá no vídeo, eu tinha deixado minha plataforma travada às 8 da manhã e eu não percebi. Aí vem aquela pergunta que eu recebi também. Por que você não operou ontem? Vou mostrar para vocês. Eu bato na tecla sempre que a gente precisa ter um plano de trading para dizer pra gente quando a gente vai operar e quando a gente não vai operar. E ontem era um dia que eu não ia operar e eu vou mostrar para vocês o motivo. Como eu faço a leitura do candle a candle, eu aplico no diário, no semanal e no mensal, ele tinha deixado essa barra de força. Em seguida, o próximo dia, esse candle fechou e não rompeu. No próximo dia, esse candle aqui, o que ele teria que fazer? Se esse aqui não rompe a máxima, o próximo ele vai romper a mínima. Eu até mostrei isso no vídeo de ontem. Quem assistiu no vídeo de ontem está repetitivo isso aqui. O que ele fez? Ele rompeu a mínima, desceu, pagou o primeiro alvo. Até expliquei por que ele pagaria só o primeiro alvo aqui. E fechou acima. Porém, fechou verde, ou seja, força compradora, mas não fechou rompendo. Então, isso aqui, para mim, ele me incomodava comprar, porque ele não fechou rompendo. E ele me incomodava vender, porque nós estamos diante de uma força compradora. Olha isso aqui. Uma carreira de candles verdes, um candlezinho vermelho. Uma carreira de candles verdes e nem um candle vermelho por enquanto. Então, aquilo ali me incomodava. Então, eu falei assim, não é dia de operar, não vou operar. E aí, quando eu tomo essa decisão que eu não vou operar, o que eu faço? Coloco a minha plataforma para travar logo cedo, já por esse motivo. E aí, foi o que aconteceu ontem. Quando foi hoje? Hoje sim. Por quê? Porque o candle de ontem, ele fechou verde, ou seja, força compradora, e fechou rompendo. Não só um dia, mas 3 dias. Se ele fechou 3 dias rompendo, a obrigação de hoje era que ele desse continuidade ali no movimento. Aí vem aquela pergunta, está esticado? Vem aquela pergunta, tinha um gap? Tinha um gap. Mas ele não tem obrigação de voltar ali no mesmo dia ou no dia seguinte para fechar um gap. Ele volta para fechar um gap, mas não necessariamente vai ser tão rápido assim. Então, se eu for operar nesse viés, não vai dar muito certo. Eu até falei isso hoje para minha aluna. E a gente tem que escutar o que o gráfico está dizendo. E ela acompanhou essa leitura minha ontem, e ela acompanhou essa leitura minha hoje. Então, o que eu falei para ela? A gente tem que ouvir o que o gráfico está dizendo. Se o gráfico está me dizendo aqui que o viés é comprador, se você vai lá no semanal, ó, o candle também era verde, já rompendo um candle verde. Se você vai no mensal, também vinha rompendo um candle verde. Ou seja, se o gráfico está me dizendo, eu estou ouvindo ele me dizer, o viés é comprador. E aí o gráfico vem aqui e me mostra, mas eu não tenho coragem de comprar. Se eu olho ali, tá, eu não tenho coragem de comprar, porque na minha cabeça eu criei uma crença aqui que ele está esticado, que existe um gap que ele precisa fechar. Eu criei isso, mas o gráfico está me dizendo isso? Não. Eu criei isso na minha mente. Então o que acontece? Eu vou ouvir o que o gráfico está me dizendo. O que o gráfico está me dizendo? Ele está me dizendo que ele está indo para cima. Ele não, hora nenhuma, ele me disse aqui que ele me deu uma venda. Ele está me dizendo que ele está indo para cima. Aí o que eu tenho que analisar? Ele está me dizendo isso, mas eu não sou obrigada a ir com ele se eu não me sentir confortável. Que foi exatamente o que aconteceu ontem. Eu expliquei tudo no vídeo de ontem, o que foram as entradas que deram, os motivos, o posicionamento das médias, tudinho. Eu não estava confortável de comprar e não existiam motivos para vender.
e na hora que existia um motivo para vender, eu não sei se eu venderia por conta do alinhamento das médias e da tendência forte do diário. Então, o que emocionalmente, mentalmente, o que vocês têm que fazer? Escuta o que o gráfico está dizendo. Se o gráfico está me dizendo, eu estou indo para cima, você vai e analisa. Eu não tenho condições de ir com ele porque eu vou ficar com incômodo. Eu vou esperar. Quando ele me mostrar claro uma entrada, tudo bem, eu não quero mais comprar. Então eu vou esperar uma entrada de venda. Tudo bem, mas eu vou esperar uma entrada clara. Não sei na técnica que outras pessoas utilizam, mas na técnica que eu utilizo, que eu me embaso até, inclusive, em colorações, ó, tem até minhas colorações aqui, que eu até, inclusive, ensino a pessoa a instalar ela dentro da mentoria, ó. Tem essa coloração, pode ver que hora nenhuma isso aqui deu venda. Tem uma outra aqui, que essa aqui eu quase não forneço ela, porque ela pesa no celular, pode ver que ela demora a corar. Mas tem essa outra aqui mais levinha, ó, rapidinho ela já cora, ela não pesa nada, hora nenhuma ela me deu venda. Ou seja, para me ajudar também. Então, arrume coisas para te apoiar. Não tô falando para você arrumar a coloração, mas... Porque tem gente que não gosta, eu sei que tem gente que é contra e tal. Arruma uma coisa que faça sentido para você, mas que te apoie nesses momentos em que você estiver com viés. Porque se eu tô com viés que eu preciso vender só porque o negócio está esticado e ele continua esticado, então é melhor eu ouvir o que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu estou indo para cima. Eu posso dizer, eu não quero ir com você. Eu não sinto confortável de comprar. Mas eu não tenho motivos para vender. Então é melhor não fazer nada. Então é exatamente isso que eu procuro conscientizar. Então tem que estar escrito isso daí também lá no seu plano de trading. O que eu vou fazer? E ele deu uma compra linda. E ele, o alinhamento dele tá tão bonito, tá tão forte que, ó, ele deu essa vendinha aqui, ó. Vendinha bonitinha, inclusive, ó. Deu essa venda, deu essa descida que rompeu a média de 20. Se você faz um blend, isso aqui era uma barrinha elefante, tá? Ensino a fazer blend. Depois ele voltou, testou a média de 20, dando um topo menor e desceu. Até onde? Aqui eu tenho a média de 61 também, que eu utilizo, não faz parte da maioria do operacional que eu utilizo. Na verdade, eu uso ela só mais para suporte e resistência. Ó, pode ver que ele segurou nela o tempo inteiro. E aqui, esse indicadorzinho da linha branca, que eu também ensino a instalar dentro da mentoria, ele voltou para fazer um pullback nele, ó. E agora ele está consolidado. Se você olhar a média de 200, está fazendo igual ontem. Ela está cada vez mais próxima, ó. Se você for medindo aqui, ó, 1.000 pontos, aqui, ó, 800, ó, 750, já vai diminuindo, ó, 590. Ou seja, a média de 200 está subindo, enquanto o preço consolida, para eles se encontrarem ali. Então, não é nem a questão de saber, por exemplo, eu quero saber o que o gráfico me falou para você continuar comprando, porque o negócio está esticado. Não é você querer achar a saída, é você simplesmente continuar fazendo a sua leitura. Escuta o que o gráfico tem a dizer. Se o gráfico está me dizendo, eu estou indo para cima, não existe uma quebra de estrutura bonita, alguma coisa assim, que me dá um motivo para eu fazer uma venda segura. Que eu gosto aquela venda ou aquela compra que vai e paga gostoso, que eu costumo dizer. Por quê? Porque vai, só vai. Igual aqui, ó, só foi. A favor do alinhamento. Quando ele vai descer contra o alinhamento, ele mastiga. Aí eu não sei se é porque eu gosto de operar a favor do alinhamento, tenho a tendência maior a operar a favor do alinhamento, que aí parece que eu não acho muito assim motivo para ficar entrando contra. Mas isso aí é uma coisa minha. Eu não estou criticando as pessoas que fazem isso. Mas é só por esse motivo. E outra coisa também. Ontem, quando eu mostrei aqui a linha da abertura e a média de 20 longe, isso me incomodava, que eu já expliquei também, que o preço não vai por um lado, deixando as médias para o outro. Geralmente, eles caminham para o mesmo lado. Hoje, já estava diferente. Ó. Ele abriu e a média de 20 já estava totalmente inclinada e ela já passou para cima da abertura. Quando ele fez o back, ele passa para baixo dela e ele passa para cima de novo, olha como ela já estava acima da abertura do dia. Então, média de 20, acima da abertura do dia, acima do fechamento de ontem, vindo de uma pernadinha que estava num cenário comprimido,
existe um alinhamento de médias. Peraí que eu tirei a VWAP daqui na hora que eu fui dar a mentoria para ela não atrapalhar. Com a VWAP também acima da linha da abertura, não existe motivos aqui para eu vender. Eu posso até não estar confortável para comprar, pode ser que aconteça. Mas o que não vai me fazer vender só porque eu acho que o preço está esticado, só porque eu acho que ele precisa corrigir. Então, é este discernimento que você tem a fazer aí. Então, se pergunte, separe a leitura. Você tem a sua leitura técnica, que acredita que precisa fazer uma correção, acredita que já subiu muito, e tem a razão que está te dizendo. E, quando ele abriu hoje, ele já abriu dando o alvo desse pivôzinho aqui, que eu, inclusive, falei sobre ele ontem. Desse pivôzinho, lá do diário. Se você vai aqui, no tempo menor, ele é essa linhazinha fininha aqui, Quando ele abre, ele já abre cumprindo o alvo. Eu também achei que quando ele cumprisse o alvo, ficou bem colocado, né? Eu também achei que quando ele cumprisse o alvo, ele poderia fazer um pullback mais profundo. Mas o alinhamento de média está muito grande. Olha o que te ajuda. Vou mostrar um negócio pra vocês, que é coisa de mentoria, gente. Tô desde ontem mostrando coisa de mentoria aqui. Tem que parar com isso. Eu opero com esse tanto de média? Não. Mas eu uso isso aqui para me dar uma clareza do cenário quando ele está expandido, quando ele está comprimido. E olha aqui, as médias estavam penteadinhas. Ou seja, isso aqui, quanto mais penteadinho tiver e quanto mais próximo tiver, mais ela faz uma barreira que vai impedir do preço descer. Então, quando ele atingiu o primeiro alvo, lá do pivô, do tempo diário, que eu podia pensar que ele fosse fazer um pullback, às vezes buscar 200 para depois continuar indo. Mas ele não me deu motivos aqui, Não vejo motivos nenhum. Não houve quebra de estrutura para dar uma venda. A força compradora, que era a força desse evento aqui, que eu chamo de evento, essa barra aqui. Se você juntar as duas, dá uma. Essa força compradora, ela se sustentou. O que ele fez? Só um pullback, deve ter dado mais ou menos 75% da barra. E depois ele deu continuidade no movimento. Até onde ele foi? Até o nível de 161, que eu falo pra vocês, que eu tenho meus níveis aqui, que são os níveis importantes, que eu sei que a tendência maior é segurar, e eu mostro pra vocês todo dia que segura. Pois é, ele foi lá. Depois ele voltou aqui na linha branca, que também confluiu com a média de 61. Ficou consolidado em cima dela, e agora aqui as médias estão flats. E se você está aqui, está gostando desse conteúdo técnico que eu tô trazendo aqui pra vocês, você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha com quem você acredita que pode gostar desse conteúdo, pode precisar. Se inscreve aí no canal, gente, para vocês não perderem as atualizações. Minhas operações de hoje, tudo zerado, Não tive entradas. Contei lá no meu story do Instagram os motivos pelos quais eu não entrei. E é isso que eu tenho para trazer para vocês. Até o próximo vídeo.